Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos conversar e meditar sobre o conceito de oração, ao lermos em Isaías capítulo 56, um texto que é repetido pelos três evangelhos sinóticos, tanto o evangelista Mateus quanto Marcos e Lucas repetem essas escrituras quando Jesus menciona Isaías 56, ao declarar que a casa do Senhor é uma casa de oração para todos os povos. O profeta Isaías tanto está declarando que a salvação de Deus, o plano do Senhor Deus de reconciliar as pessoas com Ele se estende a todas as famílias da terra, sem exceção, independente do seu passado, independente do histórico da sua família, da sua cultura, de onde e quando você vive. O plano de salvação é para todos nós e Ele nos chama para esse relacionamento pessoal com Ele através da oração. Quando Jesus estava chegando ao templo e ele viu aqueles cambistas vendendo pombas e animais que eram usados para sacrifícios, mas Jesus sabia que aqueles homens estavam ali com interesse próprio, usando o nome de Deus, usando o templo do Senhor e aquela venda para, na verdade, se beneficiarem. Eles não estavam nem aí com sacrifícios ou com um relacionamento com Deus, mas estavam apenas buscando enriquecer-se a si mesmo, usando da casa de Deus, daquele templo que era conhecido como casa de Deus, como um lugar de enriquecimento. E Jesus, raramente nós vemos um episódio desse. Ele jogou aqueles animais, aquelas mesas que ele virou para cima, e ao bagunçar toda aquela venda, ele declara Isaías 56:7. Eu e Rafa estivemos em Israel alguns anos atrás e nós lemos na parte mais sagrada daquela cidade hoje, que é aquele muro de oração, onde nós vemos as pessoas escrevendo e colocando seus pedidos de oração. Ali existe uma inscrição de Isaías 56:7. E quando eu vi aquele texto escrito naquele muro, eu me lembrei de que Jesus limpou aquela região e declarou essa palavra. Não está escrito que a casa do meu Pai será chamada uma casa de oração para todos os povos? E depois que Jesus limpou aquele lugar, nunca mais aquele lugar se tornou um lugar de venda, um lugar de bagunça como foi antes. Ele se tornou um lugar de oração de fato para todos os povos. Isso trouxe à minha mente como uma vez que o Senhor Jesus entra na nossa vida e Ele faz uma limpeza e Ele faz uma mudança, aquilo dura para sempre. Então eu e a Rafa queremos te chamar com a sua família à prática, à disciplina da oração, e hoje vamos meditar com Isaías 56 e também ao final dessa leitura, é claro, vamos orar pelas nossas famílias. Amém. Vamos orar então, pedir ao Senhor para falar conosco nessa manhã, durante esse tempo. Sejam bem-vindos todos vocês que já estão online com a gente. Vamos então orar juntos. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. E pedimos, Pai, fala conosco. Nós queremos ter esse relacionamento pessoal com o Senhor a cada dia, seja através da oração, da leitura da palavra, de diversas formas, Pai, que o Senhor se relaciona conosco. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz e receber, Pai, tudo isso que o Senhor tem para nós, vida nova, vida abundante, vida transformada, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós oramos juntos aqui em fé, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então mais um texto bem curtinho, Isaías capítulo 56. Te convidamos a acompanhar conosco até o final. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Bem-aventurado aquele que assim age, o homem que nisso permanece firme, que observa o sábado para não profaná-lo e vigia os seus atos para não cometer nenhum mal. Observe também que esse texto, em que o profeta Isaías, falando inspirado pelo Espírito Santo, anuncia salvação a todos os povos, e ele menciona, destaca e ressalta a importância do sábado como um dia semanal de descanso. O sábado não foi criado para o povo judeu, ele foi criado por ocasião da criação. Apenas duas instituições foram criadas durante o período de inocência no Jardim do Éden: o casamento, que é para a preservação da família, e o sábado, que é para a preservação do povo de Deus, como uma família de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel não existiu naquela ocasião. Então é óbvio que quando Deus instituiu o sábado, ele o instituiu como um dia de descanso,
um presente de tempo a cada semana para cada família de todas as nações. Não um dia entre sexta e domingo, mas um dia em que nós separamos para descansar, para aproveitar bem em família, para buscar o Senhor a cada semana. Verso 3. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei dentro do meu templo e de seus muros um memorial e um nome, melhor do que de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho. Bebamos a nossa dose de bebida fermentada, porque amanhã será como hoje e até muito melhor. Então o profeta conclui esse capítulo zombando daqueles que querem apenas viver no prazer dessa vida distante do Senhor, mas ele também anuncia que aquele, não importa se é israelita, se é chamado gentio, aqueles que não são do povo de Israel, mas a salvação de Deus é oferecida a todos os povos, aqueles que guardam a palavra de Deus. Eu entendo que quando aqui menciona guardar o sábado, está falando mais do que do sábado, mas guardar os princípios que desde a criação Deus estabeleceu para um bom relacionamento entre nós e Ele. Esse texto que fala sobre o chamado de Deus para nós termos um relacionamento com Deus através da oração, está mencionado nos 3 evangelhos, mostrando que Jesus, como muitas vezes pregou esse capítulo de Isaías, e ele ressaltou a importância de nós fazermos da nossa casa uma casa de oração. No Novo Testamento, quando nós vamos lendo como a Igreja de Jesus foi estabelecida e se expandiu, nós vemos que eles iam ao templo para evangelizar, para chamar as pessoas, mas a igreja de fato se reunia nas casas, onde eles oravam juntos, onde eles estudavam a palavra de Deus, onde eles louvavam o Senhor, participavam das refeições juntos, e a igreja ia experimentando o crescimento à medida em que o Senhor ia acrescentando cada um que ele tinha para aquele grupo. Mas a oração sempre foi importante nesse momento de crescimento da igreja e no momento do crescimento saudável de uma família. Por isso nós te convidamos a atentar e buscar da parte do Senhor como você pode, com a sua família, praticar esse conceito da oração dentro do seu lar. Sim, é muito importante nós orarmos, termos o nosso momento pessoal, assim como Jesus falou, entrar no nosso quarto, fechar a porta, mas também é importante orarmos uns pelos outros e um com os outros. Eu mesmo tenho com as minhas amigas um grupo de oração. Muitas vezes pela manhã nós fazemos propósitos pela manhã, e como isso nos fortalece também quando nós oramos, igual eu e o Thiago, nós oramos juntos, nós oramos aqui com vocês, nós oramos com os nossos filhos. A oração, ela pode ser uma oração individual, mas também uma oração coletiva, que onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus ali, no nome de Deus ali, Ele está no nosso meio. Então é muito importante nós termos esse hábito de orar para nós mesmos, colocar diante de Deus tudo aquilo que está
no nosso coração, a adoração, o louvor a Ele. Mas é importante nós termos parceiros, parceiras de oração, pessoas que nós podemos contar, que como isso traz um fortalecimento, né, meu? Quantas respostas nós já vimos quando nós reunimos com grupos, seja quando nós tínhamos um grupo de célula ou grupos de amigos, nós colocamos um propósito e nós vemos. E Deus quer mostrar o amor, a bondade, a fidelidade dele através da oração. E é por isso que todos os dias aqui pela manhã nós viemos e convidamos a vocês a orarem conosco, a colocar diante de Deus. Talvez eu, Thiago, não comente específico o que você está orando, mas nesse momento onde nós estamos em unidade, em oração, você pode colocar diante de Deus o seu pedido, aquilo que você tem precisado, aquilo que você tem clamado ao Senhor, e nós vamos orando aqui em concordância um pelos outros. Sim, quando Jesus ensinou sobre a oração, muitas vezes ele era pedido pelos discípulos para ensinar sobre algo, ou eram feitas perguntas e Jesus respondia em outra direção. Ele aproveitava o momento, a curiosidade, para ensinar sobre outros conceitos mais interessantes, mais necessários, porque os discípulos muitas vezes faziam perguntas que não eram as melhores, mas quando os discípulos perguntaram a Jesus como que eles deveriam orar, eles perguntaram se Jesus poderia lhes ensinar como orar. Nós vemos isso em Mateus capítulo 5, nos outros evangelhos também relata, Jesus dá um modelo de oração que nós conhecemos hoje como a oração do Pai Nosso. É lógico que elas não são palavras para nós simplesmente repetirmos, mas para nós aprendermos um modelo, como nós começamos a falar com o Pai. Primeiro Jesus disse, vocês devem falar assim. Ou seja, a oração inclui a fala, não é apenas o nosso pensamento. Nós podemos orar em pensamento, mas Jesus também nos ensinou que nós devemos orar falando assim. Ou seja, quando nós usamos nossas palavras, né? Para emanar essas palavras, nós estamos no mundo espiritual comunicando com Deus. Nós estamos compartilhando nosso coração com Ele. E Deus que nos vê em secreto sempre é fiel para nos responder. E Jesus dá um modelo de oração. Como nós começamos, assim como você encontra uma pessoa importante e você não chega falando dos seus pensamentos, você não chega fazendo pedidos àquela pessoa, mas ao encontrar uma pessoa digna de respeito, você reconhece aquela pessoa, você a honra, você a escuta. Assim também na oração. Nós começamos sempre a nossa oração honrando a Deus, dando graças a Deus, buscando discernir através do nosso pensamento, do nosso coração, em que direção o Espírito Santo está conduzindo essa conversa, para que nós assim possamos orar guiados pelo Espírito. E aí nós vamos ter a oportunidade de apresentar os nossos pedidos de oração pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aquilo que tem preocupado o nosso coração, pesado sobre os nossos ombros. Deixamos ao Senhor essas súplicas, esses pedidos com ações de graças, na certeza de que Deus é aquele que sempre nos ouve. Amém. E faz diferente, as coisas são diferentes antes e depois do momento em que nós oramos. Então nós te incentivamos a buscar desenvolver essa vida de oração pessoal, você com Deus, assim como você conversa com um amigo que você honra, que você respeita, compartilhe também as suas palavras com Deus, fale com Ele em nome de Jesus e você vai experimentar resultados extraordinários. Eu e a Rafa não vemos a oração como um recurso, como alguns dizem, a alavanca que move a mão de Deus, ou como algo que vai simplesmente trazer resultados. Nós vemos a oração como uma oportunidade de estarmos em comunhão com Deus e de desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. Mas é fato que as coisas são diferentes antes e depois de orarmos, porque Deus toma nossas causas a cargo dele e ele vai operar milagres, ele vai realizar feitos extraordinários. Amém. E nos permitir experimentar muito além do que nós podemos conquistar com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência. Sim, então vamos orar então juntos, né? Sim. Você podia orar por nós e colocar diante de Deus o nosso coração no dia de hoje. Então nós convidamos a você agora concentrar o seu coração. Muitas vezes nós sabemos, igual uma das formas que nós fazemos essa live é através do Facebook, talvez você possa estar distraído ou distraída com outras coisas, mas nesse momento da live, do nosso devocional, é o momento de nós estarmos mais atentos, mais conectados, perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para esse tempo? Que é um tempo curto, 10, 15 minutos que nós estamos aqui juntos, mas para nós recebermos algo tão precioso e especial. Sim. De Deus. Vamos orar juntos. O que o Espírito Santo está falando no seu coração? Meu Pai, nós te damos graças por essa palavra linda que recebemos do Senhor e recebemos essa revelação com alegria e com gratidão em nossos corações.
E conhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Te damos graças por todas as Suas bênçãos, pelo Seu cuidado para com a nossa família e por saber que o Senhor é aquele que ouve e responde às nossas orações. Amém, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse ensinamento que recebemos através do profeta Isaías, por essas palavras que foram reafirmadas pelo Senhor Jesus por ocasião do seu ministério. E eu e Rafa, com essa pessoa que está conectada conosco agora, recebemos a Tua palavra pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo para que a oração seja uma prática constante em nossas vidas, Amém, através Senhor. da qual nós possamos estar em contato com o Senhor, conhecermos mais o Seu coração e também compartilharmos sobre o nosso dia a dia com o Senhor. Oramos para que o Senhor nos ensine a orar. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, que escreveu que nós não sabemos o que pedir em oração, mas o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ensina-nos, Espírito Santo, a orarmos guiados pelas prioridades do Pai. Sim, Ensina-nos a orarmos uma oração que não seja apenas a cópia do que nós vimos outras pessoas orarem ou das orações que são feitas na igreja, mas que seja uma relação pessoal, que seja uma comunicação íntima entre nós e o Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a orarmos, nos dando as palavras e a postura apropriada, nos ensine a orar, nos ajudando a discernir os pensamentos e as direções em que o Senhor deseja que nós oremos. Em nome de Jesus, pedimos que a oração seja uma marca da nossa família, que isso se passe para os nossos filhos, para aqueles que têm os seus netos e todos ao nosso redor, que a nossa casa, o nosso dia a dia, as festas no nosso lar, o nosso tempo também em comunhão com a congregação, com a igreja como um todo, sejam marcados por momentos de oração intenso, em que nós possamos experimentar o Teu poder, mas sobretudo dar graças ao Senhor e consagrar o nosso futuro, os nossos planos, nossa família, tudo que toma o nosso nome ao Senhor. Sim, meu Pai, que assim seja. Eu e a Rafa colocamos diante do Senhor cada motivo de oração, Recebe, que agora Senhor, é apresentado ao Senhor por alguém que ora conosco aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, em qualquer momento, Pai, em que o motivo de oração for colocado em concordância. À medida em que oramos juntos, nós pedimos que o Senhor contemple, meu Pai. Abra os Teus ouvidos para ouvir este nome, para ouvir essa causa, esse clamor. Sim, e responda, opere os Teus milagres, de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa história. Te pedimos que o Senhor nos ensine a orar, te pedimos que o Senhor receba as nossas orações, Amém, Senhor. toda preocupação, toda ansiedade. Deixamos aos Teus pés agora e Te damos graças, Pai. Te entregamos nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Aleluia. Entregamos a nossa família ao Senhor, esse dia, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome, seja para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, oramos com fé e com gratidão. Amém. Amém. Graças a Deus. Então tem um dia muito abençoado. Sim, Nós seja. amamos estar aqui com vocês. Sim. Fiquem com Deus. Nós amamos vocês. Até amanhã. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém também que pode aprender um pouco mais sobre esse capítulo de Isaías 56 e orar conosco. Que Deus abençoe muito a sua família. Nós os amamos. Amém.